João capítulo 9, versículos 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos podem ficar assim mesmo, assentados como estão. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Pai querido, obrigado, Senhor, por este privilégio de podermos estar aqui, Senhor, reunidos como igreja, teu povo, Senhor, para o teu louvor e a tua glória. Obrigado porque o Senhor já tem falado conosco neste lugar, ministrado nas nossas vidas. Ó Deus, mas a nossa alma tem sede de ti, Senhor, o nosso corpo te almeja, como diz a tua palavra, ó Deus, como em terra árida, ó Deus, seca, sem vida. Nós precisamos do Senhor. Ó Deus, continua falando conosco, ó Deus, que a tua palavra venha ao encontro aos nossos corações, encontre guarida e em nós, ó Deus, faça transformações, mudança, quebrantamento, renovo. Ó Deus, para cada um de nós. Ó Deus, nós precisamos do Senhor e te agradecemos, ó Deus, pela tua fidelidade, teu amor e cuidado para conosco. Oramos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém. O propósito desse texto, quando João ministra a nós e o escreve, e o intuito e a palavra de Deus aqui, através de Jesus, é principalmente estar manifestando a sua glória como aquele que veio para salvar, aquele que veio para ser a luz do mundo, aquele que veio não só para dar vista aos cegos fisicamente, mas abrir os nossos olhos espirituais. E eu quero chamar a sua atenção e a minha neste texto com respeito à culpa. De quem é a culpa? De quem é a culpa? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus veio este homem cego, ele tinha por volta de uns 40 anos de idade. Ele nasceu cego. E até uma questão aqui bastante estranha, teologicamente falando, né? Porque quando eles perguntam para Jesus, né? Quem pecou? Ele mesmo ou seus pais? Como assim? Ele pecou antes de nascer? Porque se a cegueira é uma consequência dele estar em pecado, não é? Quando os discípulos perguntam, quem pecou? Ele ou seus pais? Ficou meio estranho, não ficou não? Porque se foi ele, como assim? Ele pecou antes de nascer? Ou é porque Deus viu, então o puniu? Já que você é um tremendo pecador, e será? Então já vou fazer com que você nasça cego. É claro que não é nada disso, irmãos. O próprio Senhor Jesus responde, não é nem porque os seus pais pecaram e nem por ele mesmo, mas para a glória de Deus. É claro que talvez aqui eles estivessem pensando, né, na palavra de Deus, lá na Antiga Aliança, quando o Senhor mesmo diz, como por exemplo, há vários textos, mas lá em Êxodo, quando a palavra de Deus diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, talvez os judeus aqui estavam pensando isso, né? Quem sabe é uma maldição, a consequência de um pecado. É claro que, irmãos, tudo que tem de ruim neste mundo é consequência do pecado, o pecado original, lá em Adão. Mas Jesus responde aqui e diz para os discípulos, nem ele pecou e nem a sua família, nem seus pais. Mas isto é para a glória de Deus. Mas eu quero chamar a sua e a atenção minha, como eu já disse, de quem é a culpa? É o questionamento muitas vezes. De quem é a culpa? Isso é algo que vem desde quando Deus criou o homem e ele caiu no pecado. Acusações. Tentar descobrir e encontrar quem é o culpado. Lembram disso? Quando o Senhor aparece ali a Adão, haviam caído, e Adão diz, foi ela. E quando o Senhor te dirige a ela, foi a serpente, um acusando o outro. Agora é interessante que Satanás não fez isso, né?
Quando o Senhor se dirige a Adão, Adão diz que foi Eva. Quando se dirige a Eva, Eva diz que foi culpa da serpente. Mas quando o Senhor se dirige à serpente, simplesmente o Senhor dá a sentença e a serpente não acusa ninguém. Interessante isso, né, irmãos? Mas essa conversa, essa história, ou essa, quem sabe até mesmo brincadeira que o inimigo faz na mente de cada um de nós, fazer com que você questione ou busque ou tente encontrar, quem sabe, quem é o culpado. Quem é o culpado por estar acontecendo estas coisas? Quem é o culpado? Eu queria que nós refletíssemos acerca destas coisas. É preciso achar o culpado. Interessante, irmãos, que tentar encontrar, achar de quem é a culpa, em nenhum momento, irmãos, traz solução. Restauração. Aumenta a comunhão, melhora. Na maioria das vezes só piora. Quando você tenta encontrar o culpado. Não, a culpa é dela, a culpa é dele. Já observaram isso? E é uma coisa que se tornou normal nas nossas vidas, muitas vezes querer encontrar o culpado. Mas nunca traz cura, nunca traz restauração. Na maioria das vezes, atrapalha o relacionamento, faz com que eles se rompam, ao invés de se unirem mais. Nós encontramos apenas consequências ruins. Não traz união, só traz divisão. Não constrói, só destrói. Não resolvem problemas, só aumentam. E nós precisamos lembrar, irmãos, que o Senhor Jesus veio para resolver este problema da culpa. Ele levou sobre si, diz a palavra, toda iniquidade, todo pecado, toda a culpa, ele levou sobre si. Ao invés de, irmãos, de estarmos procurando, quem sabe, encontrar o culpado, nós deveríamos gastar, quem sabe, a nossa energia para ver o que dá para fazer para melhorar. Não vai trazer solução nenhuma. Você descobrir, quem sabe, que o culpado é do outro. Quem é o culpado? É preciso procurar uma solução. Quem sabe o que você pode fazer para melhorar este relacionamento? Arrumar o que quebrou, consertar. O que nós podemos fazer? Deveria ser essa a nossa preocupação, os nossos questionamentos. E para resolver esse problema da culpa, irmãos, que muitas vezes assola, traz dificuldades para a nossa vida, é lembrarmos, como eu disse aqui, Isaías 53, versículo 5. Ele levou sobre si as nossas dores, ele se fez enfermo por nós, ele levou todas as nossas dores, toda a nossa culpa, ele levou sobre si. E para resolver essa questão, irmãos, eu quero trazer 3 situações que nós precisamos observar e tirar do nosso coração, da nossa alma, que muitas vezes pioram ao invés de melhorar. A questão da culpa. E eu falando sobre isso, eu comentava até com a Rose em casa, sobre o meu filho quando era pequeno, 5 anos eu acho, pastoreando um determinado lugar, e aí um irmão chegou com um caminhão para assistir o culto. E acabou o culto, os irmãos ficam conversando, né? Momento de confraternização, como aconteceu aqui, ou como acontece aqui. E as crianças ficam brincando, não é assim? Correndo. E aí alguns meninos começaram a correr e brincar embaixo do caminhão. Criança pequena, 4, 5 anos de idade, e o meu filho bateu com a cabeça naquele ganchinho, sabe aqueles ganchinhos que tem embaixo do caminhão para prender a corda, amarrar a carga? E ele fez um corte na sua cabeça. Tivemos que correr para o hospital, 3 pontos. Teve que fazer sem anestesia, o Hugo, né? 3 pontos sem anestesia naquela correria. Estava recém-chegado naquela cidade, pastoreando. E aí tudo correu bem e resolveu o problema. Só que toda vez que ele encontrava com o dono do caminhão, o Hugo falava assim, ó o dono da culpa. O dono da culpa. A culpa do rasgo na cabeça dele foi do caminhão. Afinal de contas, o caminhão estava ali onde eles brincavam. E eles brincavam embaixo do caminhão. E ele levou o corte na cabeça. Mas toda vez que ele viu o Daniel, esse moço que era o dono do caminhão, ele falava assim, olha ali o dono da culpa. A gente sempre quer achar o culpado, não é assim, irmãos? Nós somos assim. Queremos encontrar o dono da culpa. E como eu disse ainda há pouco, irmãos, não traz solução, não resolve.
só piora, só complica. Mas tem 3 situações que nós precisamos resolver na nossa vida. A primeira delas, irmãos, é que nós precisamos entender e pararmos de culpar os outros. Eu quero começar aqui primeiro por Deus. Pare de culpar a Deus. Nós vemos às vezes alguns problemas, algumas coisas bem difíceis de a gente assimilar e a gente coloca Deus nisso como se Ele fosse o culpado. Aconteceu uma tragédia. A culpa é de Deus. Não é assim que a gente faz, irmãos? E às vezes ficamos chateados, ficamos revoltados com Deus. Mas é preciso que eu e você estejamos nos lembrando, irmãos, que existem leis. Existem leis que foram determinadas, colocadas pelo Senhor. Leis físicas e espirituais. Existem leis que vão acontecer, irmãos. Como nós temos, por exemplo, primavera, verão, outono e inverno. Vai acontecer, irmãos. Ainda que varia um pouco, às vezes o verão parece que está mais frio e o frio parece que está mais quente, mas a Bíblia diz que até o dia do último dia sempre existirá primavera, verão, outono e inverno. E a gente precisa entender que a natureza flui, ela acontece. É natural acontecerem as coisas. Não é assim? Quando está muito quente, não é? Abafado demais, e de repente alguém diz assim, eu acho que vai chover hoje. Não é assim, irmãos? São coisas que acontecem naturalmente. Existem leis que não podem ser mudadas. A lei da gravidade, por exemplo, não tem como mudar. Eu já disse aqui certa feita, não tem como mudar, irmão. Se você soltar alguma coisa, ela vai cair. Não adianta você orar ou pedir a Deus e achar que Deus vai impedir que algo que você solte não caia. Não tem como você querer caminhar sobre o rio ou sobre o mar e não afundar. Você vai afundar, a não ser que Deus faça como fez com Pedro em alguns minutos, não é assim? Assim como ele mesmo andou sobre o mar. Mas são leis naturais, elas vão acontecer. E a gente precisa entender também que algumas situações que acontecem na nossa vida são consequências de atos, de atitudes, de decisões que você toma, de algo que você faz e que vão trazer consequências. A palavra de Deus diz que chove para os justos e para os injustos. E muitas vezes questionamos, por que Deus? Para que Deus? Por que o Senhor permitiu isso? Não é assim, irmãos? Nós acusamos Deus, colocamos culpa em Deus. Eu queria chamar a sua e a minha atenção nesta noite, para que a gente não faça isso. Se você fez até hoje, pare de colocar culpa em Deus pelas situações às vezes difíceis, complicadas, que acontecem na sua vida. E uma coisa que a gente aprende também nas Escrituras, e a gente vê exemplos de muitos homens e mulheres de Deus, que você pode ter grandes êxitos, vitórias em algumas tragédias. Você pode ter grandes resultados também. É a lei da vida, as coisas acontecem. O maravilhoso é sabermos, irmãos, que temos um Deus que tem o controle, o domínio sobre todas as coisas. Ele é Senhor e Ele é soberano. Amém, irmãos? Pare de colocar a culpa em Deus. A palavra de Deus nos diz ainda aqui em Romanos 8, 28, que todas as coisas, todas, irmãos, não são só algumas, todas, boas ou ruins, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, cujo o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós. Nós precisamos lembrar disso e glorificarmos a Deus por isso. Nós podemos triunfar, irmãos, mesmo em muitas tragédias. Não precisamos colocar a culpa em Deus, mas colocamos a nossa confiança e a nossa gratidão no Senhor. Segunda coisa, pare de culpar os outros. Pare de colocar a culpa nos outros. Muitas vezes, irmãos, colocar a culpa nos outros é o medo, a dificuldade de encarar as fraquezas ou falhas suas mesmo. As suas dificuldades. E aí você põe culpa nos outros. É sempre um pretexto, irmãos, um disfarce para as deficiências que nós não queremos admitir e nem encarar. Nós colocamos culpa, irmãos, no marido,
na esposa, nos filhos, nos pais, na sogra. Não é assim, irmãos? No vizinho, no patrão, no governo, na política. Colocamos culpa nos outros. Eu gostaria de te convidar, meu irmão, minha irmã, a parar de colocar culpa nos outros e olhar para você mesmo e ver o que você fez, o que você está fazendo, o que pode ou não ser melhorado. Como eu disse ainda há pouco, culpar os outros é coisa antiga, né, irmãos? Começou lá em Adão e Eva, não é? Colocar culpa no outro. É claro que existem falhas. Todos nós somos fracos, falhos, limitados. Mas é preciso que eu e você estejamos olhando para nós mesmos primeiro, para buscar solução, resolver e encarar, irmãos, os problemas, as lutas que vêm sobre a nossa vida. E a terceira coisa, irmãos, é claro, é pararmos de culpar a nós mesmos. E voltando à questão de culpar os outros, irmãos, nós somos responsáveis por nós mesmos, nós não somos responsáveis pelas atitudes e ações dos outros. Nós não temos que pedir perdão pelos pecados dos outros. Nós podemos até orar, como o nosso irmão presbítero Wanderson fez aqui. Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, perdoa os pecados da minha casa, da minha família. Mas você tem que pedir perdão pelos seus pecados. Os irmãos já observaram que por causa da culpa que às vezes nós carregamos, porque esquecemos da obra do Senhor Jesus, a gente pede perdão até pelos pecados que a gente não cometeu. Observaram isso? Nós oramos aqui, Senhor, perdoa os nossos pecados. E muito bem dito, mais uma vez, pelo presbítero, perdoa os nossos pecados ocultos, porque pecamos. Mas há alguém, quem sabe, alguns que pede perdão até por aquilo que nem pecou, ou aquele que nos assusta, né, irmãos? Por exemplo, vamos supor, nós estivemos aqui até agora com louvor, adoração, já tivemos nosso momento de contrição, de pedir perdão pelos nossos pecados, e depois continuamos nosso momento de louvor e adoração, com o entendimento de que já estamos purificados, lavados e retos, como foi dito aqui também, diante do Senhor. Agora imagina alguém chegar, num dia como hoje, domingo, tivemos a escola bíblica dominical, tivemos o nosso culto, tivemos um momento de oração, estudo da palavra, e agora chegar aqui no culto, alguém orar assim, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. É assustador, não é, irmão? Como que esse irmão conseguiu pecar isso tudo de manhã até agora? Mas sabe o que é isso? Às vezes é o reflexo de culpa, de se sentir culpado. Estou sofrendo porque sou culpado. Estou com esse problema porque eu sou culpado. A palavra de Deus diz, irmãos, que o Senhor não só levou os nossos pecados, mas a nossa culpa. Nós somos justificados, irmãos, pelo sangue do Cordeiro. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. João, quando pregava e ministrava a palavra, e uma palavra de arrependimento a todo aquele que recebia a salvação, quando ele vê Jesus se aproximando, ele aponta e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos crer nisto, irmãos. Crermos num Deus que levou sobre si, que perdoa os nossos pecados, que perdoa os nossos pecados, para que nós não estejamos acusando ou colocando a culpa nem em Deus, nem nos outros. A palavra diz em Tiago, irmãos, que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros para sermos curados. Nós não concordamos com o confessionário, não é verdade? Nós fomos feitos sacerdotes. Todos nós, em Cristo Jesus, somos sacerdotes. Ele nos fez sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Cada um de nós aqui, em Cristo Jesus, temos acesso a Deus, ao Pai, para orarmos, confessarmos os nossos pecados, buscarmos ao Senhor. Mas a palavra de Deus também ensina, irmãos, que é importante nós orarmos uns pelos outros
e muitas vezes confessarmos até mesmo nossas dificuldades, nossos problemas e orarmos uns pelos outros. É claro, o irmão ou a irmã que você confia, não é verdade? Que você tem intimidade, que você pode abrir seu coração. E às vezes é necessário e importante que alguém ore por você, ao invés de você procurar o culpado. E como eu disse, por último, irmãos, pare de culpar a si mesmo. Pare de culpar a si mesmo. Jesus levou todos os nossos pecados, irmãos. O castigo que era nosso, a palavra de Deus diz que ele levou sobre si. Isaías 53, versículo 5. Ele levou sobre si. Levou todas as minhas fraquezas, falhas, meus pecados, toda a minha punição, tudo que eu merecia, todo o castigo, tudo aquilo que era errado, ele levou sobre si. Eu me sentir culpado ou me acusar, irmãos, eu estou pecando e afrontando a Deus. Eu querer me castigar e colocar a culpa em mim, eu estou dizendo que Jesus não foi suficiente. Jesus não foi suficiente. Ele morreu lá na cruz, pelos meus e pelos seus pecados, pelas minhas e as suas culpas, transgressões. Ele veio para nos trazer paz, irmãos, reconciliação, restauração. Nós precisamos nos lembrar disso, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Irmãos, que tremendo isso, irmãos. Algo extraordinário. A obra do Senhor Jesus por mim e por você, para que eu e você estejamos vivendo em paz. É contra a vontade de Deus, irmãos, ficar se punindo. Eu sei que para alguns aqui, tomara que para todos, é difícil até de a gente assimilar isso, né? Alguém que fique se punindo, aquele que está em Cristo Jesus. Mas cá para nós, tem gente assim, não tem? Se achando culpado. Crê na obra, no sacrifício de Jesus, que morreu na cruz, que veio para te trazer vida. Mas como no mundo há aflição, há luta, há problema, há dificuldade, e o inimigo fica querendo brincar com seu sentimento, com seus pensamentos, e começa a jogar culpa, e você tenta jogar culpa para o outro, e daqui a pouco você está culpando a Deus, e você está lamentando e sofrendo, e achando que tudo isso eu sou culpado. A culpa é minha. A culpa é minha. A culpa é minha. Irmãos, antes de acusar Deus, culpar a Deus, culpar o outro, é claro que é melhor você assumir e dizer sim, a culpa é minha. Olhar para nós mesmos, eu sou pecador, eu sou fraco, eu falhei. Quem sabe por outro ter me ofendido, ter falhado comigo, foi porque primeiro eu falhei. Em alguma situação, em alguma área, em algum momento, eu falhei. É importante a gente olhar assim. E lembrar, irmãos, do preço que o Senhor Jesus pagou na cruz pelos meus pecados. Então eu posso perdoar o outro e reconhecer, eu pequei. Mas eu queria que você não só reconhecesse que é pecador e que você sim pecou, mas lembrar que ele levou sobre si. Ele te remiu. E aí ele te traz paz, consolo, segurança. Você pode estar na presença do Pai. Você pode estar na presença de Deus. Você pode desfrutar da sua glória, do seu amor, do seu poder, de todo o seu cuidado. Amém, irmãos? Ele perdoou, irmãos. E se ele perdoou, como eu disse, tomara que não tenha ninguém aqui assim. Mas se tiver, perdoe-se. Há pessoas que têm até facilidade de pedir perdão, perdoar o irmão, mas tem dificuldade de perdoar-se a si
mesmo. Eu queria que você colocasse isso diante do Senhor nesta noite. Irmãos, nós estamos aqui diante desta mesa. Esta mesa representa a obra salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olharmos para esta mesa, irmãos, nós encontramos libertação, salvação, perdão dos nossos pecados, reconciliação, cura, libertação, paz com Deus, vida eterna. Nós estamos aqui nesta noite para celebrar isto, a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas se há alguém aqui que muitas vezes tem tido esta dificuldade de encarar algumas coisas, de aceitar algumas coisas, você tem questionado Deus, tem colocado culpa em Deus, tem colocado culpa nos outros, em você mesmo. Eu queria que você colocasse isso agora tudo diante do Senhor, na cruz de Cristo. Foi lá, irmãos, que Ele levou tudo isso, para que eu e você tenhamos paz, alegria, segurança no Senhor, reconciliação, e possamos ter essa íntima comunhão com Deus, e um relacionamento melhor com os nossos irmãos, porque tudo foi colocado na cruz de Cristo. Eu não preciso ter medo, eu não preciso ter vergonha, eu não preciso ficar carregando aquilo que não cabe a mim carregar. Esta cruz é do Senhor Jesus. Amém?